Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Conexão Mais Saúde. Aqui eu sempre falo que é um bate-papo gostoso sobre saúde, bem-estar e assuntos que impactam tanto para a minha vida quanto para a sua, porque eu mesmo tiro muitas dicas que eu uso no dia a dia. E hoje o nosso convidado é o Dr. Rodolfo Visoni Polizelli, médico infectologista e especialista em medicina hiperbárica. Sei que muita gente nunca ouviu falar de medicina hiperbárica, já fiz uma consulta, mas podem ficar tranquilo que hoje o Dr. Rodolfo vai trazer muitas informações, muitas dicas e vai explicar também o que é essa especialidade. Seja muito bem-vindo, Dr. Rodolfo. Muito obrigado, eu que agradeço o convite, é um prazer, uma satisfação estar gravando contigo hoje. Que bom. Dr. Rodolfo é de Campo Mourão? De Campo Mourão, na verdade hoje um paciente perguntou se eu sou de Campo Mourão, eu não soube falar muito bem de onde eu sou, agora sou de Guarapuava, né? Então eu venho de Campo Mourão, minha formação foi feita quase toda em São Paulo, né? Eu fiz, na verdade, em Emílio Ribas, a minha infectologia, e em 2007 que eu mudei para Campo Mourão, e estou morando em Campo Mourão até então, e este ano agora eu acabei de montar a clínica especializada aqui em Guarapuava, então também sou de Guarapuava agora. Então não é só de Campo Mourão, é de Campo Mourão e de Exatamente, Guarapuava. Guarapuava. E como que surgiu, vamos contar um pouquinho da sua história, como que surgiu a vontade, o interesse em ser médico? Eu não sei ao certo onde surgiu, eu não sei aonde eu escolhi a medicina, em que momento a medicina me escolheu. Desde que quando eu comecei a escolher e pensar no que faria, sempre a medicina veio muito forte para mim. O que a medicina significa é muito do que o pensamento que eu tenho sobre a vida, né? A parte de assistência, ajudar ao próximo, a parte de humanização. Então, eu nunca pensei em outra coisa a não ser fazer medicina. Ela teve muito forte em mim. Você gosta do servir, então? Do servir, da assistência, ajudar ao próximo. Sempre foi algo que minha mãe me ensinou isso. Você vai ouvir falar isso, algumas coisas que minha mãe colocou como princípios para mim e eu levo como verdade até hoje. E um é você servir ao próximo, ajudar ao próximo, diminuir o sofrimento do próximo. E a sua mãe atua em qual área? Minha mãe é falecida. Ah, Faleceu em 2010 de câncer, infelizmente. e isso te comoveu, de repente, mais fortemente nessa questão de É, ajudar o próximo. É sempre assim, ela colocou isso como características da minha vida, né? São pilares essenciais da minha vida, que foram muito influenciados por ela. E em 2010, quando eu estava finalizando a minha clínica em Campo Mourão, ela faleceu. Ela fez um tratamento para um melanoma em São Paulo, e quando não tinha mais alternativa, não tinha mais soluções, né, medicamentos disponíveis para reversão do quadro, eu levei ela para Campo Mourão para morar comigo. E aí eu acompanhei ela até o final da morte dela. Foi algo que Deus, assim, me abençoou. Eu pude cuidar da minha mãe até o final da vida dela. Então são poucas pessoas que têm esse privilégio na vida. E eu pude dar tudo que ela me deu durante a vida, eu pude retribuir no final da vida dela. Isso é uma coisa que tenho como muito forte e muito grato por Deus por isso. Por ter dado a oportunidade de eu cuidar da minha própria mãe. Nossa, eu até me emocionei aqui porque eu perdi meu pai ano passado, recentemente, por câncer também, que foi em junho de 2025, né? E meu pai morou toda a vida lá em Porto Xavier, no Rio Grande do Sul, e eu já tô morando há muitos anos aqui em Guarapuava. E aí, quando eu fui visitar ele, que eu vi que ele tava muito mal, eu fiquei os 10 últimos dias com ele, sabe? E eu larguei tudo, assim, larguei a revista, larguei o podcast, larguei tudo pra ficar com ele, assim, e eu não me arrependo. Eu falei, De nossa, maneira foi a alguma. melhor coisa, assim, eu não ter Sim. voltado junto pra Guarapuava, ter ficado lá Eu sou muito grato a pra Deus ter por ter a cuidado oportunidade, ele. Deus ter me dado a oportunidade de eu poder cuidar da minha mãe no fim da minha vida. E hoje meu pai mora comigo, né? Então eu acabo cuidando do meu pai também, acaba sendo mais um filho para mim hoje. Então meu pai que está em Campo Mourão junto comigo. Depois que minha mãe faleceu, que morava em Arapongas, né? Na verdade eu nasci em Arapongas, meus pais moraram em Arapongas esse tempo todo. E quando minha mãe faleceu, quando ela procurou o tratamento em São Paulo, no AC Camargo, e aí nós levamos ela para Campo Mourão para que eu pudesse cuidar dela. E aí ela faleceu, meu pai continua morando comigo em Camporão. Então hoje é meu grande amigo e quase um filho para mim. Nós somos A pai e filho um do afinidade, outro. mas a afinidade acaba se entrelaçando, né? Sim, é. E o que depois da medicina, como que surgiu o seu interesse pela medicina hiperbárica? Assim, o que Eu levou? vou até Teve voltar algum antes, episódio marcante? eu vou até voltar um pouco na história. Quando eu terminei a faculdade, nos últimos anos de faculdade, eu tinha algo que eu queria otorrino.
Eu tinha acompanhado a cadeira de otorrino durante todo o final da minha faculdade. Eu estava certo que seria otorrino a minha especialidade, que seria a parte técnica que eu iria executar. E quando eu não passei, eu não entendi porque eu não passei na residência naquela época, porque eu estava num nível muito bom de estudos, eu não passei, não entendi. Falei, mas por que eu não passei no otorrino? Até amigos que tinham estudado menos, tinham passado, eu não passei. Aí eu voltei para casa para morar com a minha mãe, nessa época, morei com ela. E quando eu estava estudando para residência e morava com ela, eu comecei a dar uns plantões, trabalhar, e eu conheci um infectologista que eu acho que foi fundamental nessa história, né? Eu lembro que eu estava de plantão e tinha um paciente muito grave, em que ele falou assim, olha, um paciente está muito grave, um paciente com choque séptico, vamos fazer o seguinte, vamos chamar o Dr. Flávio, porque ele resolve essas coisas, eles são bons em pacientes graves. E aquilo me despertou, eu quero ser esse tipo de pessoa, essa pessoa que faz realmente a diferença. Vamos chamar a tal pessoa, porque agora a gente não tem, ou estamos perdendo, ou não sabemos o que fazer, vamos chamar a tal pessoa que ele vai nos ajudar. E aquilo ficou muito gravado na minha cabeça. Eu quero ser essa pessoa, que quando você precisa realmente faz a diferença na vida das pessoas, ou faz uma medicina diferenciada. E aí eu comecei a pensar, a considerar muito forte a infectologia. E aí eu falei assim, se for infectologia, eu tenho que fazer no melhor lugar possível. E aí eu fui prestar infectologia no Hospital Emílio Ribas, em São Paulo, que é o centro de infectologia da América Latina, né? O maior polo de infectologia. E aí eu passei em infectologia e fiz esses 3 anos de infecto em São Paulo, né? No Instituto Emílio Ribas. E ao final dessa residência aí, como eu escolhi pelo coração, eu falo muito para meus alunos assim, tem 2 formas de você escolher a especialidade. Ou você escolhe conforme a região que você quer. Eu vou voltar para a região de Guarapuava. Qual é uma especialidade maior carência na região? É tal especialidade. Então, eu vou fazer tal especialidade para voltar para minha casa. E eu fui muito pelo coração, eu quis fazer muita infectologia. Aí, ao final da residência, eu fui escolher uma cidade que pudesse, que comportava um infectologista. Vim para Guarapuava à época, mas fui muito bem acolhido também em Campo Mourão e acabei ficando em Campo Mourão. Antes de agora, você já veio um Eu período já para vim um período para Guarapuava. Guarapuava, analisei a possibilidade. Na época era uma possibilidade, mas mudou também o fato do meu irmão ter vindo para cá. E hoje eu tenho um irmão aqui, tenho família aqui. O que neste momento me estimulou também a ter um local, uns pés aqui. Por exemplo, agora eu tenho família aqui também. E devido à necessidade também da cidade, ao fato de não ter, assim, agora tem um infectologista, mas durante muito tempo não teve. Há uma carência, na verdade, né, de infectologia. Eu acho que aqui tem um só infectologista, Tem um né? infectologista. Porque sempre quando a gente pesquisa conteúdo para a revista Mais Saúde, eu falo, às vezes não só tem encontra. um e é sempre o mesmo infectologista. E esse infecto não atendia pela Unimed também, que era uma dificuldade das pessoas, sempre que me abordavam, puxa, lá tem campo, por que você não pensa em ir para lá, tal. E aí não tinha também hiperbárica, que se tornou uma das minhas, um dos meus campos de trabalho. Uma outra coisa também, falando de alunos, eu tenho muitos alunos, a gente fala muito sobre carreira, não só sobre parte técnica. Técnico é o que eu vou fazer, infectologia, mas a carreira, né? O que é muito mais amplo do que isso. Como que vai ser o seu planejamento estratégico, o que você quer fazer, onde você quer chegar, as metas, suas metas, Porque seus hoje em propósitos, dia, né, os ações que você vai chegar até lá. o médico não adianta só montar. Não é só Antigamente era assim, montava o consultório, o pessoal já achava que os pacientes já iam chegando, Exato. né? Hoje não, hoje tu tem toda a gestão, todo marketing. o planejamento, todo o marketing, que é um outro momento, né? É algo que hoje você não consegue simplesmente, você não conhecer os seus limites ou os limites de onde você está trabalhando, ou as suas possibilidades, ou onde você quer chegar, é muito difícil, né? Queria eu, à época que eu fui formado, ter esse conhecimento administrativo, de gestão que eu tenho hoje. Então, o que eu comento é assim... Você se formou em qual ano? No final de 2010? Eu me formei em 2001. 2001? 2001. Então, o que aconteceu ao longo do tempo? Eu fui me capacitando, também adquirindo coisas que podiam me ajudar na minha execução, ou no meu trabalho, não somente na parte técnica de infecto, mas coisas que pudessem agregar. Então, a infecto em si, ela já é uma especialidade muito de gestão. Ela faz gestão de antibióticos, gestão de pessoas, muito relacionamento interpessoal, né? Então, ela leva um pouco a um cargo de liderança,
E isso, ao longo da minha carreira, acabou me levando a alguns cargos como chefe da vigilância epidemiológica, diretor da regional de saúde, presidência da Unimed, né? Então, acabou me levando, porque não tem só um conhecimento de gestão de medicina como algo individual, mas de uma gestão de pessoas, uma gestão um pouco mais ampla, de saúde coletiva. Então, muitas vezes eu fiz esse cargo e houve, obviamente, a necessidade de eu me capacitar para isso. Então, eu tenho pós de gestão em saúde, gestão de negócio de saúde, eu tenho pós de medicina hiperbárica, então eu fui me capacitando ao longo do tempo para me deixando mais robusto. E por que também a infectologia é uma... Agora, né, na pergunta, porque a infectologia ela tem exigido muito, ela exige muito conhecimento. Porque não é só infectologia. Hoje, de cada 10 pacientes que vêm no meu consultório, eu acredito 4 ou 5 realmente que são infectologia. Nossa, A então só grande maioria, muitas 50%. vezes, coisas. A gente faz muito diagnóstico de doenças autoimunes, doenças neoplásicas, né, doenças autoinflamatórias, capítulos outros, muitas vezes, tem uma febre, vamos mandar para o infecto. Muitas vezes aquela febre não é infecciosa, mas tem uma outra origem, um outro processo inflamatório como base daquilo. Então a gente acaba tendo que ter um conhecimento muito amplo. E assim como ela é complexa, muitas vezes a gente precisa de mais ferramentas tecnológicas e assim como exames, como ferramentas que te ajudem, não só no diagnóstico, como no tratamento delas, né? Exemplos, uma pessoa que vem com uma ferida de 25 anos, a ferida vem acompanhando a pessoa de 25 anos, não é algo simples, é algo muito complexo, em que o corpo dela simplesmente por si só não está dando, apesar das ajudas que foram dadas até então, não foram suficientes. Então, o que mais nós podemos fazer para resolver aquilo? E essa necessidade do infecto, seja uma ferida crônica, seja uma osteomielite, uma infecção óssea, que muitas vezes dura muitos anos, Sim. ou casos assim, pós-queimadura por radioterapia, que não tem solução, né? Não tem outro tratamento, eu acabei buscando, não só no sentido de gestão, para me ajudar a administrar a minha carreira, mas no sentido de me aprimorar tecnicamente também, de ter mais robustez no meu trabalho. E aí que vieram todas essas especializações depois e onde estou hoje, né? Que leva sou gestor, sou médico infectologista e médico hiperbárico. E a câmera que você usa, a câmera hiperbárica, ela ajuda então também na cicatrização dessas feridas, que nem você falou, feridas que já estão há muito tempo, crônicas. Se o paciente vir, seria uma das indicações para tratamento? Ou acredito que é bem mais amplo também, né? Acredito que falando assim, o que me chamou a atenção, porque da família da minha mãe, eu não sei se para isso ajudaria, né? Eles têm muito varizes e varicoses e algumas abriu aquelas úlceras que realmente ficava geralmente bem no final da perna ali. Eu teve várias tias que abriam aquelas úlceras e elas tentavam lá e iam para médicos. Claro que lá não tem infectologista, né? Mas iam para clínico geral, para os médicos que tinham lá. E ficavam assim muitos anos com aquela perna aberta ali, que era por causa de varizes, né? Começava com varizes, daí ia piorando, quando via tava aquela úlcera ali. Ajuda para isso também ou não? Vamos falar um pouquinho sobre medicina hiperbárica, então. Vamos pegar esse porque gancho. agora que você falou, eu até fiquei lembrando, eu voltei lá na história da minha família, das irmãs da minha mãe, que muitas delas tiveram isso. Eu falei, nossa, porque quando eu olhei assim, eu até achei que nem era, mas aí você falou feridas abertas muitos anos, eu falei, nossa, eu acho que o negócio é mais amplo do que eu conheço. A medicina hiperbárica, ela nasceu da medicina marítima, né? Ela era usada inicialmente em doença descompressiva. O que é doença descompressiva? É a doença do mergulhador. Então, primeiramente, ela foi usada por marinheiros, ela é usada pela Marinha Americana, né, onde ela começou. É lógico que existem pesquisas no Brasil da hiperbárica, até em doença de Hansen, por exemplo, principalmente. O professor Osório foi um que começou a descobrir o poder da oxigenoterapia e começou a pesquisar em pacientes com hanseníase à época, que tinham bons benefícios, né? Então, nós temos duas coisas, a medicina hiperbárica e a oxigenoterapia hiperbárica. O que é a medicina hiperbárica? É uma compressão. Você está numa câmara com pressão atmosférica mais alta. E existe a oxigenoterapia hiperbárica, em que você recebe um oxigênio a 100% a uma pressão atmosférica de 2 a 3 vezes maior. O que quer dizer isso? A lei geral dos gases, física, quando a gente busca lá na época do nosso primário, né? A lei geral dos gases é a lei de Dalton, de Boyle, que é a pressão versus volume sobre a temperatura. Quanto mais pressão você exerce sobre uma molécula, menor é a dimensão dela, menor é o diâmetro.
Então você faz com que uma molécula de oxigênio diminua em muitas vezes o diâmetro dela. Então ela comece a penetrar em locais que até então ela não penetrava. Então você não depende somente da hemoglobina, onde ela se conecta, para chegar naquele tecido. Ela passa a não depender somente do sangue para chegar, ela chega pelos tecidos por contiguidade, por difusão. Então, vamos supor que você tem um membro que tenha sofrido um corte arterial, que é um caso comum, por exemplo, da medicina hiperbárica, são amputações, esmagamentos, desiluvamentos, arrancamento de tecido, e que muitas vezes há uma lesão vascular, em que você, associando a oxigenoterapia hiperbárica, não depende só daquele sangue, daquele vaso sanguíneo para chegar ao oxigênio ali. Você pode reverter uma isquemia, uma necrose, que é morte celular, com a oxigenoterapia hiperbárica, porque a hemoglobina muitas vezes não chega ali, mas o oxigênio acaba chegando. O que é oxigênio para a gente? É vida, o oxigênio é nosso combustível. Ele é nosso alimento. O oxigênio associado à glicose transforma uma coisa dentro da mitocôndria, através de um ciclo chamado ciclo de Krebs, ele transforma em energia, ATP, são nossas moedas. Tá? E esse ATP, essas energias que fazem você movimentar, ele é tudo, responsável pela vida. Então, nessa formação dentro da mitocôndria, que é a formação de energia, precisa essencialmente de oxigênio. Então, quando não há o oxigênio disponível, disponibilidade, a isquemia, as células começam a morrer. Então, revertendo, como você reverte esse processo? Fornecendo mais oxigênio, fazendo com que o oxigênio chegue naquele tecido que até então não chegava. E aí, essa oxigenoterapia, oxigênio 100%, com a pressão mais alta, faz com que você reverta um processo de uma possível amputação, arrancamento de um membro, né? Muitas vezes a cicatrização... Por exemplo, se o sangue não chegar no pé, se você não está circulando, vai perder aquele pé. tu vai perder então o você pé. faz a promoção para que aquele sangue comece a chegar. Mas não tem vaso sanguíneo suficiente. Então você faz um outro tipo de uma hiperoxigenação através da medicina hiperbárica. Então, começou com a doença compressiva, porque quando os mergulhadores iam a muitos metros, mais de 100 metros abaixo, o nitrogênio, quando ele voltava e expandia novamente, muitas vezes obstruía alguns vasos. Então, colocava na câmara hiperbárica para diminuir o tamanho desse nitrogênio que era respirado. Então, a hiperbárica tem sentido. A oxigenoterapia hiperbárica, quando você fornece oxigênio, muitas vezes mais na corrente sanguínea, para cicatrizar tecidos que não estavam cicatrizando. Hoje, o Conselho Federal de Medicina, a Associação Médica, ele tem várias doenças, uma lista de doenças que são beneficiadas pela medicina hiperbárica, né? Pela oxigenoterapia hiperbárica. E existe essa lista no site do CFM, na Associação Médica, pela própria Anvisa, em que as indicações específicas para a medicina hiperbárica baseado em ciência, né? Então, a gente pratica aqui uma medicina baseada em evidências, não é achismos, não é um curandeirismo, é algo realmente científico, embasado em literatura. Já tem na ciência, exatamente, viu, que realmente está comprovado. Exatamente. Que então, assim, são artigos robustos, são artigos científicos, trabalhos clínicos bem feitos, que comprovam que aquela terapia é benéfica para alguns casos específicos, né? É lógico que ela não é para todos os casos, mas para alguns casos específicos, principalmente, agora voltando no caso das úlceras, que promove a cicatrização, que ela acelera o processo de cicatrização, ou num trauma, por exemplo, como disse nos traumas, os esmagamentos, os atropelamentos, que acabam dando lesões complexas, fraturas, ele acelera o processo de cicatrização. Então, atletas, né, hoje você tem esses atletas de alto rendimento que acabam fazendo câmara hiperbárica para acelerar um processo de cicatrização. Mas ela tem muitos benefícios. Isso aí eu acho que é um capítulo à parte que a gente pode abrir em outro momento. Porque eu acredito que são bastante. São muitas doenças. Então, o que a gente orienta? Assim, será que aquela medicina serve para esse tipo de situação? Nos consulte, venha até a gente, ou nos chame no WhatsApp, no Instagram, né? Nós estamos agora com uma equipe bem bacana de marketing também. Nós temos o tempo todo, estamos acessando as nossas plataformas para que a gente possa estar respondendo todas as dúvidas, tirando todos se aquela patologia ou aquela doença específica possa ser beneficiada. Aqui, né? Então, ela é, de certa forma, uma medicina nova. Muitos médicos ainda não a conhecem. Tem muitos profissionais que passaram a conhecer, né? Por exemplo, a cirurgia plástica é muito adepta, fã da medicina hiperbárica, por causa dos processos de cicatrização que ela tem mostrado, né? Até era a próxima pergunta que eu ia falar, né? Porque aqui em Guarapava e claro, tem pessoas também que fazem aqui, alguns vão para Curitiba fazer os procedimentos, mas logo depois voltam para cá, né? Isso. A cirurgia plástica está bem alta, né? Tá. E realmente, dependendo do local que fizer, vai ficar com uma cicatriz bem grande ali, se for uma abdominoplastia, por exemplo, completa, né? Vai ficar com a cicatriz tipo de fora a fora. E não é só na parte estética.
ela não só melhora o processo de cicatrização, a parte estética em si, mas ela evita complicações. Por exemplo, abrir aquela ferida que a gente chama de deiscência, quando abre a ferida completamente, é tudo que você não quer na cirurgia plástica. Você que abre os pontos ali, que nem a pessoa fala quando abre os pontos. Então você quer para ficar bonita, né? Melhorar esteticamente. E aí você tem uma cicatriz gigante, não, tudo que você não quer. Então é o grande terror de qualquer cirurgião plástico e de um paciente. Então, não só os cirurgiões plásticos têm indicado, como as próprias pacientes, já que são antenadas com isso, eles participam, vê nas redes sociais esse benefício, nos procuram. Não, mesmo eu quero começar a fazer antes já, para quando for para a cirurgia plástica, principalmente aquelas pacientes que já têm um processo de cicatrização prejudicado, seja pelo tabagismo, seja por uma desnutrição, né, às vezes uma cirurgia prévia anterior, ou fizeram radioterapia no câncer de mama, querem mexer na mama. Quem tem a cicatriz queloide ajuda também? Porque tem gente que tem, né, que não fica aquela ele serve cicatriz como um modulador, que fica né? Ele ajuda muito nas 4 fases da cicatrização que a gente chama, ele ajuda muito em duas fases de cicatrização, que é o remodelamento principalmente, e a fase inflamatória, o remodelamento de uma ferida. Então ele ajuda na parte estética da cicatriz, mas evitar complicações como a deiscência ou como a infecção mesmo, né? Então a gente tem trabalhos que mostram que reduzem mais de 70% o risco de complicações. Então o pessoal da plástica tem indicado bastante. A gente faz uma sessão antes do protocolo, né? E é uma sessão antes e 4 após a cirurgia plástica. Lá em Campo Mourão, a gente tem um já espaço... faz uma antes de fazer a cirurgia? Imediatamente antes da cirurgia, para você entrar em peroxigenada e 4 sessões após. É o que nós temos feito. Legal. Eu achei que era só após. Não, uma antes e 4 após. Então, ela faz uma antes, imediatamente antes. Né? Isso, inclusive, eu fui no último congresso de cirurgia plástica, né, de plástica da USP, e discutimos isso em mesa, sobre o uso como que seria o uso da medicina hiperbárica, a oxigenoterapia hiperbárica, nos pacientes da plástica. Então, esse é o protocolo que foi adotado, uma sessão antes e 4 após, para evitar as complicações e ajudar no processo de recuperação. Diminuir o edema, diminuir a dor, então traz muito benefício, tem ajudado bastante, né? É lógico que tem seu custo, mas quem pode, né, a medida do momento, é realmente uma ferramenta muito interessante a ser usada. Até você falou em custo, acredito que o pessoal vai querer saber, mas eu sei que isso vem numa avaliação particular. Quando fala em custo, a gente sabe que o pessoal às vezes já pergunta, quanto que é? Quanto que custa para fazer as 4 sessões, né? Mas aí vem aqui na Clínica Especialitar, que está aqui bem em frente ao hospital. Eu estou olhando aqui o Hospital São Vicente, o Hospital do Câncer, aqui na Cidade dos Lagos, né? E até quando o Dr. Rodolfo falou do Instagram, a Kayla, que está aqui junto, já vai colocar ali o QR Code do Instagram da Especialitar com o telefone comercial, né? Então, no podcast do Conexão Mais Saúde, sempre a gente coloca o Instagram para o pessoal escanear embaixo já com o comercial aqui da clínica para tirar dúvidas, para saber mais. Pelo WhatsApp, ou pelo Instagram, pela nossa página mesmo, a gente vai ficar sempre à disposição para tirar todas as dúvidas. E conforme elas forem chegando, a gente pode fazer no Reels também, para tirar essas dúvidas mais frequentes, né? Então, esse assunto nossa, adorei surgir no campo essa ideia da gente fazer o Conexão Mais Saúde com você, porque eu até mesmo conhecia o médico infectologista aqui de Guarapuava, a gente já fez várias matérias para a revista Mais Saúde, mas eu nunca tinha feito nada de medicina hiperbárica. Aí até nós da equipe a gente foi pesquisar e eu achei bem legal saber mais do assunto. Eu falei, nossa, mas não tem ninguém aqui em Guarapuava que esteja nessa área, assim, né? Não, ainda não focado na medicina hiperbárica, né? Isso. Então nós chegamos aqui para trazer isso, né? Então Guarapuava acho que merecia. Por que Guarapuava agora? Vamos voltar um pouco. Nós temos observado que Guarapuava tem se tornado um polo de saúde, né? Então ela está a 250 quilômetros de Curitiba, está a 200 de Campo Mourão, a 200 de Cascavel. Então ela não há outra forma a não ser se desenvolver. E ela tem feito isso. Então a gente tem percebido que nos últimos anos a medicina dela tem avançado bastante. Tem aqui muito bons profissionais, só que muitas vezes uma estrutura que às vezes pode, não digo deixar a desejar, mas que precisa acompanhar esse processo, né? Então quando eu soube que não tinha medicina hiperbárica aqui já há algum tempo, eu falei, não, por que não ter uma medicina hiperbárica em Guarapuava também? Eu acho que iria ajudar muito, não só os médicos como uma ferramenta de trabalho, ajudar na recuperação de uma infecção pós-operatória, como os pacientes também que já vêm há muito tempo com uma doença que muitas vezes já está em sofrimento, não encontraram alternativas, como por exemplo o processo pós-radioterapia, né? Em que o único tratamento realmente disponível é a oxigenoterapia hiperbárica e que vem ali para os pacientes oncológicos como
um auxílio, um apoio, mas um mecanismo ali para a recuperação daquele sofrimento, daquela patologia que ela vem sofrendo. E o ponto aqui foi pensado estrategicamente? Aqui Foi. na Cidade dos Lagos e bem pertinho do Hospital do Câncer? Exato. Eu sempre ouvi falar muito bem dessa região, que é uma região tecnológica, né? Então, quando fui estudar as possibilidades de Guarapuava, me falaram sobre como essa região está em desenvolvimento, em franco desenvolvimento, e a proposta dela de ser um centro tecnológico também de inovação me chamou muita atenção, e também pelo fato de estar em frente ao hospital. Então, são coisas que se somaram, né? E que fizeram com que eu quisesse estar aqui, na Cidade dos Lagos. Aqui realmente, aqui, né, o pessoal fala, bairro inteligente, toda a parte de inovação tecnológica está se concentrando muito aqui na Cidade dos Lagos, né? E eu que vim morar para Guarapuava em 2009, voltando na expansão da área de saúde, eu lembro que em 2009, quando eu lancei a revista Mais Saúde, nossa, não tinha, nossa, comparado agora, assim, daqui a revista vai fazer 17 anos, né? Mas 2009 para agora, eu vejo o quanto que evoluiu tudo. Da parte de medicina, parte de hospitais, não só quem está aqui, tá? equipamentos. Quem está fora, como eu estava fora, percebe que Guarapuava está tendo um desenvolvimento muito interessante nos últimos anos. E assim, queremos participar disso, vamos participar desse crescimento, né? Então, me trouxe a vir aqui e ter um centro de infectologia e medicina hiperbárica aqui na Cidade dos Lagos, impulsionado por esse desenvolvimento que Guarapuava tem apresentado, né? A necessidade também que ela está muito grande, porque imagina uma paciente que tem um grande queimado, ter que se deslocar mais de 200 quilômetros para Curitiba para fazer um tratamento. É quase desumano, né? Porque tu vai ter que ir lá, às vezes nem tu tem que ficar lá, se não fica não internado. só o trajeto em si, mas você ficar internado lá em Curitiba, você ficar no local lá, e aí tantos dias, além de ser custoso, né? Não só fisicamente desgastante, mas custo mesmo. Porque se tu não ficar no hospital, tu vai ter que locar. Tu vai ter que ou ir para um hotel ou Airbnb, locar alguma casa. ou, Tipo, tu vai ter que. um hotel. Então, além de você ir, você vai ter mais o custo de hospedagem, de alimentação. Por exemplo, eu tive uma paciente daqui, recente, que tratou comigo lá, em Campo. E ela ficava a semana toda no hotel. E ela falava, doutor, quando é que você vai abrir lá? Mas quando que você vai decidir abrir uma clínica quando é que ela em vai abrir Guarapuava, né? Exatamente. Então, foi também uma impulsionadora do trabalho de vir para cá. Acho que a gente pode... a Especialitat tem data já para inaugurar? Dia 27 já podemos, de março. 27 de março? Dia 27 de março estamos em inauguração, são todos convidados, né? No dia 27 vamos fazer aqui um evento para que a gente possa tá aí mostrando o nosso trabalho, né? Tirando dúvidas do pessoal sobre o que é a câmara hiperbárica, mostrando a câmara hiperbárica, falando mais sobre medicina hiperbárica e me apresentando também para a sociedade. Então, dia 27 de março, é uma quinta-feira, às 18 horas, estaremos por aqui. Esperando todo mundo, né? Esperando todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu amo dar spoiler aqui, gente. Quando a pessoa fala, eu falo, nossa, eu não estava preparado para isso, confesso. Eu falo, quando tem um spoiler, eu falo, gente, fica ligado, porque eu adoro dar spoiler aqui no Conexão Mais Saúde, né? Isso mesmo, mas dia 27 de março estaremos aí, todos são muito bem-vindos. Ai, que legal. Então, a todo mundo que está acompanhando, seja aqui no Conexão Mais Saúde, na TV Araucária, um abraço, Maurício, para você, que me puxa a orelha quando eu esqueço de falar que também passa na TV Araucária, né? Na revista Mais Saúde, provavelmente nas redes sociais do Dr. Rodolfo, né? Eu falo que a gente sempre convida o médico ou a clínica para ser collab também, né? Porque a gente coloca os cortezinhos também no Instagram, né? Que o pessoal gosta muito também de ver cortes de 1 minuto e 30. Sim. Então, são vários veículos de comunicação que a gente vai estar passando, né? Ou os pedaços do podcast ou o podcast inteiro, né? Uhum. E a TV Araucária, a gente fez uma parceria muito legal, que lá também sai no mesmo dia que sai ao vivo aqui no YouTube. Lá sai e com mais 2 reprises, na sexta noite e na terça-feira à noite, né? Uma bela divulgação, uma baita divulgação, né? Para trazer todo mundo para cá, para saber que não é só Campo Mourão que tem. Agora o Dr. Rodolfo também está trazendo a especialidade em Guarapuava, né? E você já falou um pouquinho, mas teve mais alguma motivação especial que trouxe você expandir para Guarapuava, além do seu irmão que já mora aqui na cidade? É o Dr. Fernando Polizelli, a esposa dele, Michele, né? Foi um dos motivos de eu estar aqui também. Dr. Fernando muito bem acolhido por eles. O Fernando é oncologista, cirurgião oncológico, que trabalha aqui também no hospital. Inclusive, é ele que está na revista, né? Na matéria que a Ana fez nessa de agora, né?
Eu falei, esse nome não tá estranho, né? A gente fez uma matéria sobre Mais Saúde Fake News, que sai sempre na revista, e coincidência, ele E participou dessa do participou. Mais Saúde É, Fake News. Eu falei, esse nome não tá então é um dos estranho. motivos de ter família aqui, né? Eu tenho família aqui que me acolheu super bem, então fui muito bem acolhido por eles. A necessidade de Guarapuava, o crescimento de Guarapuava, a região que é super atrativo para estarmos aqui. Então, tudo que me trouxe para Guarapuava, né? O desafio também de a gente estar montando um novo serviço, a necessidade das pessoas também, porque eu recebia muito paciente de Guarapuava, ali aqui de Pitanga, de Turvo, muitos iam constar comigo. E qual que era a dificuldade? Uma estrada que está, por enquanto ainda está ruim, então, 1 hora e meia, 2 horas de carro para muitas vezes consultar ou fazer a terapia, né? Então, tudo isso foi, sim, uma fonte de inspiração para que eu pudesse agora estar aqui e apresentando esse serviço. E tem a Especialitar aqui em Guarapuava, né? A gente já comentou também alguns diferenciais já estar aqui. Tem mais algum diferencial que você gostaria de destacar para os pacientes, para os médicos, inclusive cirurgiões plásticos, assim, alguma inovação, algum diferencial? O infectologista tem uma área de atuação bastante ampla, né? Então, mas o que eu tenho mais visto, assim, são infecções respiratórias, infecções de partes moles, né? Tenho tratado bastante hepatites, a gente trata bastante, tivemos agora as infecções respiratórias virais, o Covid, o influenza, então temos pego bastante dengue. Então, ela está sempre em evidência porque ela está sempre tratando epidemias, né? Então, quando há uma epidemia, geralmente a gente é chamado para ajudar, né? Para acalmar e sempre ali servir de apoio. Mas além da infectologia, que é um trabalho que eu faço já há 19 anos, fui formado em 2007 na infectologia. Então esse know-how que me trouxe, que me deu, né, ter passado também por várias epidemias, estar à frente de cargos de liderança, de gestão, que também me permitiram ter uma visão um pouco diferente. Os cargos que você atuou como liderança, como presidente da Unimed, tudo foi em Campo Mourão. Foi em Campo Mourão. Então, isso também me trouxe uma visão diferente, também não só de um tratamento de doença, mas de gestão social, né, de saúde pública como um todo. Além da infectologia, esse diferencial que a gente faz, que é a medicina hiperbárica, para casos complexos. A medicina hiperbárica ela entrou muito na necessidade da infectologia de resolução. Então, era o que eu escutava no consultório. Eu escuto com muita frequência. Doutor, já é o 7º médico que eu procuro, já não tem mais alternativa, o que eu faço com tal situação? Então, muitas vezes eles procuravam no infecto e falavam, não, vai no infecto, ele vai resolver. Naquela ideia que eu falei para você lá inicial, que ele queria muito ser aquele profissional que fosse realmente resolutivo, que desse, né, que fosse diferenciado. Então, essa ferramenta que foi a oxigenoterapia hiperbárica permite também doenças que até então tinham uma dificuldade de tratamento, de evolução, que a gente pudesse ser mais resolutivo, ser mais efetivo nesse tratamento dessas doenças. Então, foi onde entrou realmente a medicina hiperbárica junto com a infectologia, em que eu posso estar trazendo para cá. Então, a proposta aqui da especialidade é não só trazer uma inovação, uma tecnologia, ou algo que possa realmente ser definitivo, né, na evolução daquela doença, mas também como são pacientes que têm uma carga muito pesada de sofrimento. Eu vou dar um exemplo para você. Pacientes que têm uma ferida há 25 anos, uma ferida que cheira ruim, que está exposta, que está aberto. Então, eu lembro de uma criança que falou assim, o vovô da ferida. O tempo que ele conhecia o vovô era o vovô da ferida, né? Então, até um complexo social, muitas vezes ele não dorme no mesmo quarto com a esposa, ou ela não dorme no mesmo quarto com o marido. Então, há toda uma questão social, econômica, né, familiar, emocional, muito pesada. Não só os pacientes assim, das feridas, mas osteomielites, são infecções crônicas, com paciente com pós-radioterapia, que vem um sofrimento de um câncer já há muito tempo. Então, o que é a ideia? A hiperbárica, a especialidade vem com uma ideia de servir também um serviço humanizado, diferenciado. Não só tratar, mas acolher as pessoas aqui. Então, a gente tenta dar um suporte também emocional, né, e o acompanhamento. Então, as pessoas falam, mas como que eu posso saber como que é o trabalho? Dá uma olhada no Google, dá uma pesquisa, o que a pesquisa de satisfação tem falado no nosso favor. Você vai ver que tem muita gente muito contente, satisfeita, de problemas que muitas vezes que vinham ali crônicos, a muito longa data,
tiveram seus problemas resolvidos. Isso não tem preço. Mas que a gente fala que existe um preço, é um valor, né? Então, a gente tenta não só resolver algo que até então não tinha solução, mas de uma maneira diferenciada, com humanização, com acolhimento, de uma maneira que ela possa sentir aqui bastante conforto. Uma questão em relação à Câmara, ela falou assim, mas qual a dificuldade que eu teria de fazer sessão? É para qualquer um? Aquela situação estando indicada para você, se você tiver uma indicação específica, né, baseada em medicina, fundamentada, e nós vamos colocar você, mas eu tenho medo de, até o povo das pessoas conhecerem, antes da inauguração, conhecer a Câmara, né? Mas eu tenho claustrofobia, aí vocês vão conseguir ficar em lugar fechado, né? Então, ela é uma máquina que toda acrílica, que realmente você fica selado lá dentro, para que não vaze o oxigênio dali de dentro, mas que tem todo um suporte. Existe uma iluminação diferenciada, existe uma TV que você pode estar assistindo, um stream, uma novela, algo que vai passar para descontrair. Se for necessário, a gente faz uma dose baixa de medicamentos que possa te relaxar, te acalmar. Então tem todo um mecanismo que a Até eu ia gente... perguntar se o pessoal não tinha medo de ficar fechado ali, né? Muitas vezes sim, mas eu te falo que pontuais, são raros os casos em que acaba não fazendo. Até no primeiro momento possa ter aquele impacto. Será que eu vou conseguir fazer, vou conseguir entrar na máquina? Mas depois da primeira, aí vai embora, aí vai bem. Eu acredito que é mais realmente o medo da primeira, né? Quando É a vê primeira, ali, depois quando vê que não é chega assim, aquilo, né? até pelo contrário, lá dentro causa uma sensação de bem-estar, né? Porque você recebe algo que o corpo precisa. Então, muitas pessoas, muitas vezes, ao término do tratamento, a gente escuta bastante assim, mas eu não posso continuar fazendo? A Aí gente já quer fala, vir para não, relaxar, mas eu já ele posso falou, já para não, mim o para tratamento casa de novo. finalizou, era isso, né? Porque começa muitas vezes vendo os outros benefícios, a gente, por causa, né, melhora da pele, cabelo, unha, a gente começa vendo outras coisas. Pacientes que muitas vezes têm dificuldade de mobilização, você começa a fornecer oxigênio, que é a causa do envelhecimento, né? Muitas vezes isquemia, falta de oxigênio. Você acaba revertendo aquilo, acaba trazendo melhoras outras para a vida da pessoa, não somente naquele órgão-alvo específico. Até na mobilização Até na acaba mobilização. trazendo melhoras, vamos dizer, Há quem casos tem de pacientes dificuldade que para subir chegaram em escadas, cadeira de roda por causa de uma neuropatia e não era a indicação, a indicação era outra, mas que houve uma melhora da mobilidade, sim, após a câmara. Não que ela seja, por isso foi indicado, mas a gente viu pacientes, por exemplo, que teve um menino que a gente fez lá que a causa da indicação era uma escara de decúbito, feridas de pele, que ele fez por ficar muito tempo deitado. Mas a mãe observou uma melhora neurológica muito importante. Falou, doutor, eu baixei todos os remédios dele para a doença neurológica dele. Ele está mais calmo, está se alimentando melhor, não está agitado, não está agressivo. Então, abaixou todos os medicamentos enquanto ele fazia a oxigenoterapia hiperbárica, né? Então, são casos em que não tem sido indicado para isso, indicado muitas vezes por uma outra causa, mas que a gente observa melhoras outras que trazem um conforto, uma melhora de neurológica ou locomotora, enfim. E como que você vê, doutor Rodolfo, a medicina hiperbárica nos próximos 5 a 10 anos? Eu vejo, é uma área da medicina que está em franco crescimento, está em expansão. Tá? Este ano, no final do ano passado, ela foi considerada como uma área de atuação também. Então, ela é uma subespecialidade também. Então, existem agora critérios, né, que para você poder praticar a medicina hiperbárica, você tem que ser titulado, você tem que ter um RQE, você tem que ter uma especialidade para fazê-la, assim como outras especialidades. Então, existe um processo que você tem para poder praticar essa medicina, né? E ela está em crescimento. Então, tanto que houve uma necessidade da Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica de fazer um controle disso. Por isso que transformando uma área de atuação vai fazer um controle, um processo, para que quais profissionais realmente podem estar fazendo, né, tem habilitação para conduzir uma clínica, ser o responsável técnico por uma clínica. Então vai existir uma capacitação adequada. Por quê? Porque ela está em expansão. Então fazer algo que não seja apenas um curandeirismo, algo, né, que seja realmente alguma coisa que, apesar de nós sabermos de outras causas, outras doenças que podem se beneficiar da medicina hiperbárica, ela tem hoje suas indicações bem estabelecidas. Então, há um controle da Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica no sentido de não permitir desvios.
Então seriam E só as porque ela doenças que estão ali mesmo. pois que estão ali, que é um trabalho muito sério até então. É, mas não Então, pode ser não permitir um qualquer, que nem crescimento você falou, não é desordenado, exatamente. essa coisa de curadoria, assim, que pode fazer Isso. para tudo, Não não. permitir um crescimento desordenado, permitir uma coisa desde o início, uma coisa bastante organizada né, e controlada. E com isso, a gente está conseguindo fazer algo realmente basado em ciência, uma medicina baseada em evidências, né? E ela vai crescer muito. Tanto em indicações, cada vez mais a gente tem visto trabalhos que são feitos de novas indicações, de novas situações em que está sendo indicado a medicina hiperbárica, como na questão de pessoas procurando mais a medicina hiperbárica, até pela resolutividade que ela tem apresentado. Então, ela tem mostrado, despertado muito interesse nos profissionais, né? E também nos pacientes que têm visto. É interessante que muitos pacientes têm grupos, em que há o paciente dos grupos da espondilodicite, infecção de coluna. E de repente ele fala: nossa, mas fulano saiu do grupo. Por que ele saiu do grupo? Ah, porque ele curou. Mas como assim curou? Onde que ele fez? Ah, ele foi na medicina hiperbárica. Opa, então é interessante que há aquele movimento, os pacientes começam a vir procurar: puxa, mas no meu caso, será que não funciona? Então os pacientes estão descobrindo a medicina hiperbárica, os médicos estão descobrindo a medicina hiperbárica, e as doenças estão sendo beneficiadas, né? Muitas doenças são beneficiadas, e esse é resultado associado a esse maior conhecimento, como você disse, mas parece que não se ouviu falar muito, porque era uma medicina que era restrita a doenças muito graves, infecções necrotizantes, grandes traumas, grandes queimados, né? Então ela era mais restrita. E agora tem sido essa divulgação que tem sido feita até por redes sociais mesmo, né? Porque a gente não E tinha isso. antes, como a gente não ouvia falar muito, antes ficava mais dentro dos hospitais e poucas Exato. clínicas particulares, de repente por Isso. isso também, né, que eles ficavam ali realmente para esses pacientes que a doença era mais crônica, mais grave, né? Isso, então E era só para agora alguns pacientes como restritos, né? E para alguns médicos restritos, e esses benefícios também vieram impulsionados muito pela mídia, pela rede social. Então você viu vários artistas, influencers que têm feito, você até comentou que até jogadores de até futebol jogadores de se futebol que tem, beneficiam. muitas vezes fazem para recuperação de lesão, e quando eles fazem, isso fica em evidência também, né? Então é jogado isso para as pessoas, e é lógico que existem muitos mitos, né? Existem muitas coisas que não são verdadeiras também, junto com isso, até porque muitas pessoas buscam coisas para engajamento, mas que não são verdade. Então a nossa ideia é o quê? É tirar essas dúvidas, esclarecer se realmente o seu caso é um caso e como que pode te beneficiar, se existe alguma contraindicação, se existe algum efeito colateral. A gente vai estar aqui para tirar sanar todas as dúvidas possíveis. Nossa, eu acho que teria bem mais perguntas aqui. A gente vai ter que fazer um próximo Conexão Mais Saúde, um próximo podcast, né? Tem bastante assunto. Até mesmo as indicações que você comentou, que são muitas agora, né? E eu vi isso claramente no final aqui agora nas conversas, né? Que realmente eu acho que bem provável que até eu e muitas pessoas não conheciam, por realmente estar mais em hospitais, estar mais restrito para aqueles pacientes que estavam com, né, com alguma doença mais crônica ou uma queimadura grave, né? Então a gente vai ter que realmente fazer um próximo contando, porque agora, né, claro, tudo com responsabilidade, mas expandiu bastante a área de atuação da medicina hiperbárica, né? Mas provavelmente seria mais uma hora de Conexão Mais Saúde se a gente fosse E tem muita expandir para tudo história também que a que... gente não abordou, né? Tem muita coisa que poderia estar abordando ali. Então, aquele interessante podcast, a gente acha que não, uma hora é muito, mas a gente acaba vendo que no final acaba sendo curto tudo que a gente pode passar, né? Então, essa questão da medicina hiperbárica é algo novo, mas eu acho que também serve como um gancho, né? A gente levar um pouco de conhecimento, então não vamos conseguir tirar todas as dúvidas aqui hoje, muito eu provavelmente. queria que fosse, né? Mas a gente ia ficar umas 2 horas aqui. Se a gente fosse tirar todas as dúvidas, abordar tudo, né? E não ia ser uma hora, ia ser uma hora a mais, ia ficar 2 horas Mais de para poder podcast, falar né? tudo, porque a gente pode também fazer e poderia ter feito, e pode no segundo momento falar sobre os casos clínicos, casos reais que a gente vê no dia a dia, pessoas que realmente nos procuram, que têm benefícios, né? E quais casos específicos, como que é a evolução. Uma dúvida que eu acho bem importante a gente ter abordado antes de encerrar, a medicina hiperbárica, ela é para qualquer idade, não só para adulto, ela pode ser desde criança até terceira idade. Eu já tive muitas crianças que entraram com a mãe dentro da câmara. Ah, consegue entrar A filho mãe e junto com o mãe? filho, crianças menores, né? Até 12 anos, e que às vezes, ou por nível de entendimento, ou por serem muito pequenininhas, a mãe entra junto.
Então eu tenho várias fotos, depois eu posso estar mostrando, de mães com um bebê no colo e mamando. A mãe mamando, assistindo um filme e a criança dormindo no colo da mãe dentro da câmara hiperbárica. Uma E a mãe graça. se beneficia também? Eu falo, assim, só a criança, né? A mãe acaba, não, A tô me mãe beneficiando acaba aí, pegando, tô pegando pegando. carona, né? Mas tem vários casos de mães que entram com os filhos e idosos, não têm idade, né? Lógico que eu procuro não colocar pessoas que não têm um grau de entendimento muito bom. Criança é mais fácil. Por causa da chupetinha, muitas vezes abre o canal auditivo, que é uma complicação que pode acontecer, que é uma dor de ouvido. Né? Então, a pressão que exerce sobre o ouvido, igual quando você desce a serra, ou sobe a Ah, que tu serra, fica, dá aquele mastiga o incômodo no chiclete ouvido. pra, Fazer mastiga um o chiclete pra chiclete, não ou ficar aquele... engolir, algumas manobras que a gente ensina. Quando são pessoas mais idosas que não têm um grau de compreensão muito bom, não é muito interessante, até por um risco de lesão no ouvido, por não conseguir fazer algumas manobras ou não obedecer alguns comandos. Então, o nível de consciência tem que ser, a partir de uma certa idade, tem que estar estabelecido, né? Não pode ter Então, uma de repente, o paciente que não simplesmente pode ir sem. quando é criança muito pequena e também idoso que não tem esse nível de A consciência. criança pequena até consegue, Ela tem vai um junto nível... com a mãe, consegue, mas pessoas que são idosas, que não têm nível de consciência, é mais difícil um pouquinho, até por causa do ouvido. Acho que isso aqui é algo bem, bem interessante, né? É. Mas Depois assim, todas as indicações e contraindicações, né? Por exemplo, o uso de marca-passo, que é algo que a gente pondera muito, ou se tem uma cirurgia prévia de ouvido, que é algo que a gente pondera muito. Então, são coisas que são observadas, e isso, alguns tipos de medicamentos também quimioterápicos, que a gente pondera. Então, várias coisas que a gente observa e vê numa consulta pré-terapia, né? Para ver se há alguma restrição também em relação a entrar na câmara. Então, isso também faz parte desse pacote. Né? A gente não só vê os benefícios, mas uma coisa que se está indicado ou se tem alguma contraindicação, por exemplo, né? Unhas em gel ou cílios, coisas que às vezes tem que tirar, porque nada que possa produzir energia estática ali dentro é interessante. Você está num ambiente de assim, de alta combustão, que é oxigênio 100%, né? Então, por isso que alguns controles são feitos. Existe um protocolo de segurança. E é bom a gente falar sobre isso. Ah, mas é seguro estar lá dentro? São protocolos. A gente segue todos os passos, tanto na nossa orientação pré-tratamento, em que como se portar dentro da câmara, o que usar dentro da câmara, o que levar para dentro da câmara, né? Não se leva nada para dentro da câmara, somente você entra com uma roupa de algodão dentro da câmara hiperbárica, nada que possa produzir energia estática. Então, como entrar, né, na câmara, existe todo um sistema de dissipar essa energia, existe um aterramento de energia na clínica especial para suportar essa câmara, toda manobra de segurança para você entrar na câmara, como é durante a sessão. Então, existe todo um sistema de segurança bastante complexo também. Muitas vezes não é exposto, a gente não fala sobre isso, mas é interessante que no podcast a gente falar para que não ocorra nenhum tipo de acidente, nenhum tipo de imprevisto. Então, são segurança e uma segurança bastante rigorosa nesse sentido. Até isso que você falou até é interessante, porque hoje em dia muitas mulheres, né, estão com cílios postiços, unha em gel. Em gel ou lentes, né? Lentes Então, também de há toda contato, né? uma orientação pré para que seja retirado né, isso daí. Um preparo que é feito antes também, com modificação, ou se está em uso de alguma prótese ou outra, né? Há todo um preparo, uma orientação e todo um sistema especial que a clínica tem também para evitar que qualquer acidente possa acontecer. Nossa, E o tempo de duração? Uma hora e meia. Uma hora e meia? Uma hora e meia de duração. De segunda a sexta, uma hora e meia. São 5 sessões por semana. O tratamento pode variar, uma hora e meia por sessão, mas pode variar de 5 a 60 sessões. Depende muito de cada situação. É feita uma análise individual. Cada paciente ele é analisado individualmente para a quantidade de sessões, o tempo com que ele fica, a quantidade de pressão que ele vai receber lá dentro, né, se há pausas ou não. Então, para cada doença, há uma análise específica para aquela situação, aquela doença e para aquele paciente específico. Pacientes, às vezes, com uma certa idade, a gente começa com pressão um pouco mais baixa, não para pressão mais alta, para ele se adaptando com aquela pressão atmosférica mais alta. Então, há todo um preparo desse paciente, uma orientação, uma terapia específica, individualizada para cada pessoa. Então quer dizer que pode ser de 5 até 60 sessões, né? De 5 a 60, dependendo, vamos supor,
Uma situação que você tem uma infecção necrotizante pode durar de 5, uma ferida crônica pode chegar a 60 sessões. Então, depende de cada situação. E a nossa proposta é que as avaliações sejam contínuas. Não é simplesmente você indicar e se afastar, né? Então, ele passa por um processo de avaliações frequentes. Então, o acompanhamento que a gente faz não é só a sessão de medicina hiperbárica, e sim um processo de acompanhamento, de proposta de resolução. Não vamos indicar para a Câmara se resolvendo ou não resolvendo não é nosso problema. Não, pelo contrário. A nossa proposta é, se não estiver tendo evolução, e nessa ela fala, olha, realmente não estamos vendo uma evolução significativa, ou não, estamos tendo uma evolução significativa, né? Então, são avaliações que são feitas semanais. A vantagem, muitas vezes, de ser um infectologista fazendo hiperbárica, porque eu posso direcionar os antibióticos, direcionar um curativo, ou orientar o tratamento de uma ferida, né? Além dos controles que a gente faz em outros aqui, são controles metabólicos, encaminhamentos, relatórios, que a gente está acompanhando, em que a gente faz não só indicar, mas sim um acompanhamento que é feito com tanto avaliações como indicações de outras especialidades. A medicina hiperbárica ela funciona em conjunto com outras especialidades. Então, ela é um tratamento que exige uma multidisciplinas, né? Que você precisa muitas vezes de um vascular para debridar uma ferida, de um ortopedista para fazer uma estabilização de um osso, ou uma drenagem de um abscesso. Então, são especialidades que somam a medicina hiperbárica. Ela não é algo individual, ela não está deslocada de estudo, pelo contrário, ela está inserida no estudo. Então, a gente tem um nutricionista que nos dá um suporte nutricional, estomoterapeuta, que são enfermeiras especializadas em tratamento de feridas, o vascular, que muitas vezes precisa de uma revascularização daquela artéria, um ortopedista que precisa fazer uma drenagem de uma coleção, né? Então, são várias especialidades que estamos em conjunto para que a gente consiga resolver de maneira definitiva. Então, é uma clínica que nem aqui a especialidade, é uma clínica que não vai estar só o Dr. Rodolfo como infectologista, né? Você vai estar como CPF responsável, exatamente, mas vai ter vários outros médicos que estão em conjunto. Que trabalham em conjunto. Então, eu entro em contato e funciona já de maneira muito efetiva, que eu entro em contato com todas as especialidades. O médico do paciente, ele não vai deixar de ser médico do paciente. Não vai simplesmente agora você está lá e não vou mais dar suporte. Ele continua sendo o especialista e o médico do paciente. Eu venho para acrescentar, para somar. Então, nós entramos em contato o tempo todo e se há necessidade de outro especialista, a gente convoca também, chama esse outro especialista, seja um vascular, um ortopedista, um nutricionista, uma enfermeira, que possa estar auxiliando nesse processo. Eu não atuo isoladamente, né? Isso que é interessante. A gente tem toda uma equipe multidisciplinar que pode estar dando um suporte para que esse processo realmente avance. Nossa, isso aí é bem interessante mesmo, né? Porque tu vê que são vários médicos, não só médicos, né? Que nem nutricionista, enfermeiros. Então é uma equipe bem completa, né? Você sabe que às vezes, muitas vezes uma dificuldade num processo de tratamento é quando você tem algo, algo visceral, um tratamento que é tratado por partes, né? E a nossa proposta, muitas vezes, até estava conversando com o meu professor da pós, que a proposta, muitas vezes, do médico hiperbárico é fazer a ligação entre todos esses profissionais que estão em volta do paciente. Então, a gente é um elo de contato com todos eles, porque ele está aqui todos os dias com a gente. Então, a gente tem um acompanhamento integral e próximo desse paciente. A gente acaba servindo de elo. Então, eu mando relatórios para o postinho, eu mando relatórios para o especialista, ou, às vezes, precisa de um suporte do CRAS, do pessoal de apoio, psicoterápico. Então, há todo um suporte equipes que a gente vai somando e agregando para dar andamento, para a resolução daquele caso específico. Nossa. Veio somar em Guarapuava, né? A ideia é essa. Seja muito bem-vindo, né? E acredito que muitos profissionais e pacientes também vão estar aqui no dia 27 para conhecer o espaço, né? Porque a estrutura aqui realmente ficou... São todos convidados. Ficou uma estrutura muito bonita, assim, tudo com muito bom gosto, uma estrutura top aqui. E a gente vê todo o cuidado, né, em preparar a especialidade aqui para receber, né, tanto o pessoal que conhecer, como os clientes, médicos, fornecedores, né? Então... Os médicos são sempre muito bem-vindos aqui, todos, né? Eu acho que uma coisa interessante é que lá, e uma coisa que eu permito, é quando o médico vai até junto com o paciente nas sessões, e acompanha, e avalia, e muitas vezes faz os curativos lá na clínica mesmo. Então aqui é um espaço que vai estar aberto para o profissional que quiser fazer um curativo ou um tratamento aqui na clínica também, né? O atendimento aqui.
Então vai estar receptivo não só aos pacientes, mas aos especialistas, aos profissionais que já acompanham esse paciente. Porque Serão muito bem tem os recebidos. profissionais que querem estar próximo, né? Então é um ambiente que ele consegue vir e estar próximo do paciente, né? Tem essa diferenciação, tem esse entendimento, que querem acompanhar o tratamento, né? Então lá nós temos uma boa relação com os plásticos também, né? Os plásticos vêm junto, a equipe vem junto. Muitas vezes a equipe do cirurgião plástico está junto na clínica com o paciente. Aproveita para fazer, muitas vezes, fazer uma drenagem, aproveita para fazer um tratamento útil lá na clínica. Então aqui sempre foi a proposta de acolher, né? O acolhimento, não só ao paciente, mas também ao profissional que quer acompanhar. E isso é bom. Essa receptividade, né, esse cuidado é muito bom. Dr. Rodolfo, agradeço por todo o conhecimento, todas as dicas, conteúdo que você trouxe aqui para o pessoal que está acompanhando o Conexão Mais Saúde, acompanhando também pelo Instagram da revista Mais Saúde, né? E como eu já falei, dia 27 a gente vai estar aqui. Não só nós, com certeza, os médicos, nutricionistas, enfermeiros, a população que está toda convidada, né? Porque eu adoro dar spoiler. Então, nesse Conexão Mais Saúde teve mais um spoiler já da data da inauguração oficial da Especialità, né? Primeira mão. Primeira mão, viu? A pessoa curiosa consegue tirar informação de primeira mão, né? E já convido todos vocês para estarem aqui presentes, junto com a equipe da revista Mais Saúde, do Conexão Mais Saúde, né? Porque aqui o espaço muito de bom gosto, moderno, amplo, uma estrutura assim com tecnologia de ponta, que é o que o pessoal de Guarapuava e de toda a região merece. Então, muito obrigada, doutor Rodolfo, por ter aceitado o nosso convite de participar do Conexão Mais Saúde, né? Eu que te agradeço, estarei sempre à sua disposição. A gente vai ter mais conteúdo ainda, com certeza. Um beijo, até a próxima.